LGPD. O presente painel abordará a visão do STJ e o papel do Poder Judiciário face à aplicação da LGPD. O papel do regulador do setor de seguros na aplicação da LGPD, especialmente a partir das inovações introduzidas pela sua regulação. E os desafios da regulamentação da LGPD pela ANPD e as perspectivas futuras. Palestrante: Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Debatedores: Miriam Wimmer, diretora da ANPD. Vinícius Brandi, diretor da SUSEP. Moderadora: Glauce Carvalhal, superintendente jurídica da CNSEG. Um bom painel a todas e todos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de manifestar minha honra e alegria em mediar o painel LGPD Conversa com o Judiciário na Conseguro. Cumprimento o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a doutora Miriam Wimmer e o doutor Vinícius Brandi. O painel foi estruturado para que pudéssemos ter a perspectiva do Judiciário, da SUSEP e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para fins de organização dos trabalhos, eu farei uma breve introdução, na verdade uma brevíssima introdução. Logo após, o ministro Ricardo Vilas Boas nos brindará com uma palestra de 20 minutos, seguida de 10 minutos de comentário do Vinícius Brandi e mais 10 minutos de comentários da doutora Miriam Wimmer, seguida de 10 minutos para perguntas. A aprovação da LGPD em 2018, ela tornou sem sombra de dúvidas o tema da proteção de dados pessoais prioritário na agenda nacional. Os desafios são imensos, seja para a comunidade jurídica, técnica, os setores produtivos, o setor público, porque, na verdade, há uma mudança de paradigma, há um novo significado, ou pelo menos um ressignificado, como já disse a doutora Miriam em outra oportunidade, aos conceitos das leis, das normas e da própria jurisprudência. Em palestra no Conjur, o ministro Ricardo Vilas Boas já alertava que a proteção de dados traz uma mudança de padrão civilizatório. É uma dimensão pública do direito à privacidade, à intimidade, na verdade, uma dimensão da cidadania. Para o setor de seguros, a proteção de dados é essencial, visto que o dado é insumo da nossa atividade. Então, me parece que nessa pequena introdução é importante analisar que os reflexos para o setor segurador estão diretamente relacionados aos pilares da atividade. Então, é sempre bom, vale lembrar, o mutualismo, que é esse princípio que cada pessoa contribui com um pouco, a partir daí cria-se uma participação solidária em um fundo que é administrado pelas seguradoras. Informação e boa-fé também são a base dessa atividade. É com base nela que se formula cenários, traça-se perfil dos riscos, se calcula a perda, o prêmio. Se o segurado omite informações que agravariam seu risco, isso ameaça não só a ele, mas a todo o fundo comum, a todos aqueles que contribuíram. No mercado de seguros também se observa uma simetria de informação muito grande. O segurado tem mais informação acerca do seu próprio risco do que o segurador. E a partir daí, tendo as informações de forma adequada, correta, é que se passa ao processo de subscrição, que é o processo de tomada de decisão por parte das empresas do setor, onde há análise dos riscos e se determina um prêmio justo, monitora-se essa decisão, olha-se os estudos, das experiências pretéritas dessa mutualidade. E a partir daí a gente chega no quarto e último princípio, eu gostaria de falar, que é a justiça tarifária. Se eu consigo conhecer o meu risco, ter a informação adequada, eu consigo individualizar, precificar e avaliar corretamente aquele perfil, com vista às coberturas que se pretende. Então, na verdade, é fundamental ter acesso aos dados, conhecer essas informações. E o seguro, ele faz distinção, ele precisa fazer distinção. É evidente que não, na entidade seguradora não realiza discriminação, nem poderia, isso é vedado pela LGPD, já era vedado pela Constituição, mas a distinção é importante, ela que vai dar a linha realmente da cobrança adequada, do conhecimento do risco e da proteção da mutualidade. Outro aspecto que me parece importante é dizer a respeito do compartilhamento de dados, que é essencial na atividade seguradora, dada a multiplicidade de ação.
reguladores, as registradoras, estipulantes, representantes de seguros, resseguradores, corretores, gerenciadores de riscos, médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, prestadores de serviço em geral. Outro ponto que também é relevante e que é fundamental também que ocorra o compartilhamento é para prevenção e combate à fraude. É esse compartilhamento que vai permitir com que as seguradoras conheçam, ou pelo menos consigam ter elementos para chegar à conclusão que há uma fraude e conseguir proteger a mutualidade quando possível evitá-la. Para os senhores terem uma ideia, no primeiro semestre de 2020, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas foram na ordem de 329,7 apenas no primeiro semestre. E para fechar todo esse arcabouço de princípios e de questões que permeiam a atividade, existe a agenda regulatória. A SUSEP ela tem uma intensa agenda regulatória, tratando de matérias que são muito sensíveis à LGPD. Eu gostaria de citar a obrigatoriedade do registro de operações de seguro, previdência e capitalização, e o sistema de seguros abertos, o chamado Open Insurance. Diante dessa realidade, desse cenário, nos parece fundamental que haja uma harmonização dos reguladores, SUSEP e ANS com a NPD. Só a partir daí é que nós vamos ter um ambiente regulatório seguro para as questões que permeiam a LGPD, com a segurança jurídica necessária, considerando as especificidades do setor, o que, inclusive, com certeza, refletirá no tratamento de futuras demandas no judiciário. Encerrada essa breve introdução, eu passo a palavra agora ao eminente ministro Ricardo Vilas Boas Cueva para a sua palestra. Ministro, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente o convite da CNSEG na pessoa da doutora Glauce, cumprimento os meus colegas de mesa, a doutora Miriam Wiener, da NPD, o doutor Vinícius Brandi, da SUSEP. É uma alegria estar aqui e poder falar brevemente sobre um assunto tão relevante quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que tem ocupado já o Judiciário há alguns anos, e não apenas na adaptação das suas próprias atividades aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas já antes mesmo do advento da lei, né? Nós já contávamos antes da lei no Brasil com alguns preceitos esparsos que protegiam de um modo ou outro os dados pessoais. O mais conhecido deles é o artigo 43 do CDC, que cuida dos catálogos, dos cadastros negativos, e que já vinham sendo, desde os anos 90, apreciados pelo STJ, que já alertava para a emergência, sobretudo na Europa, de um novo conceito de privacidade, da noção de autodeterminação informativa e de como isso teria reflexos significativos no Brasil. Há votos muito importantes dos ministros Rui Rosado, Luiz Felipe Salomão e outros que alertavam para esse aspecto. Houve também um julgado muito importante, há alguns anos, na segunda sessão do STJ, encarregada do direito privado, ocasião em que se realizou a primeira audiência pública no STJ, no qual foi apreciada a questão do credit score, ou seja, da avaliação do risco de crédito e de como isso poderia, qual o impacto que isso tem na proteção de dados pessoais, isso mesmo antes do advento da lei de proteção de dados pessoais, que, afinal, depois de um longo período de maturação, de audiências públicas, foi aprovada, teve uma longa vacácio que acabou sendo benéfica, né? Um vacácio que só terminou inteiramente agora em setembro, quando a lei passou a ter plena eficácia e as sanções pelo descumprimento de suas normas passaram a ser aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vivemos um momento bom, pode-se dizer assim. O Brasil tem uma legislação moderna, compatível com a legislação europeia, que implica não apenas um avanço civilizatório, como bem lembrou a Glaucio, mas também uma compaginação, por assim dizer, com o que há de mais moderno em proteção de dados, nos colocando à altura das economias digitais que se têm desenvolvido no mundo, né? Já se disse que os dados são o novo petróleo e, portanto, é preciso ter uma gramática, um método de lidar com eles,
proteger os dados pessoais naquilo que for relevante e permitir um intercâmbio e um uso intenso desses dados para que as novas ferramentas de inteligência artificial, o Big Data, o Machine Learning, possam realmente produzir os efeitos de aumento da produtividade e benefício social geral. Também tivemos um momento muito oportuno no Brasil de mudança de perspectiva do judiciário quanto ao que é a proteção de dados, né? Todos sabem que nós tínhamos no Brasil uma jurisprudência quase consolidada há décadas no Supremo, no sentido de que a proteção de dados não era um direito fundamental, ou melhor, ela se limitava, quando a Constituição, no inciso 12 do artigo 5º, se refere a sigilo de dados, apesar de o inciso 10 do mesmo dispositivo garantir a proteção da vida privada e da intimidade, quando a Constituição se referia a sigilo de dados, aquilo, segundo a jurisprudência do Supremo, queria dizer apenas a transmissão de dados e não o estoque de dados. Isso tinha uma ampla repercussão porque impedia que se reconhecesse entre nós, exemplo do que já acontecia em outros ordenamentos, o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, o que tornava a nossa legislação meramente instrumental, sem um direito que lhe desse lastro, um direito constante da Constituição. Pois essa jurisprudência mudou radicalmente a partir do julgamento das 5 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo em maio do ano passado, sob relatoria da ministra Rosa Weber, ao apreciar a inconstitucionalidade da medida provisória 954, que obrigava as companhias de telefonia a transferir todos os seus dados indistintamente para o IBGE. Naquela ocasião, o Supremo afirmou, então, o entendimento de que todos os dados são relevantes no contexto dessa nova economia digital e afirmou também a existência de um direito fundamental à proteção de dados. Além disso, a PEC 17 foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora volta ao Senado para um novo exame. É bem provável, então, que nós, em breve, tenhamos positivado na Constituição esse direito fundamental à proteção de dados, que tem, portanto, essa importância central para garantir que o direito à proteção de dados não tenha um caráter meramente instrumental e tenha, portanto, um fundamento constitucional. Obviamente, a lei ela traz grandes desafios. Como bem lembrou a Glauce, ela é um novo regime, exige uma nova apreensão da maneira como são feitas, como são entabuladas as relações jurídicas, como os dados são armazenados, como eles são tratados, quais são as hipóteses de tratamento. Isso traz desafios também para o Poder Judiciário. Não há modelos prontos de como o Judiciário deva se adaptar a essa nova realidade, mas já há inúmeros esforços, grupos de trabalho que se dedicam a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados também ao Poder Judiciário. Alguns setores são particularmente vulneráveis a essa amplíssima incidência da Lei Geral de Proteção de Dados, que é transversal e se aplica a todos os setores. O setor de seguros, o setor de previdência complementar, de saúde suplementar, são, obviamente, setores que trabalham com os dados como insumo e que, portanto, merecem um cuidado especial quanto à disciplina da proteção de dados. O setor de seguros, obviamente, né, os dados sendo insumo básico para aferição e classificação do risco, e a discriminação sendo inerente à atividade securitária, é preciso que o segurador, que é também o controlador dos dados, possa fazer uma análise adequada do risco para precificá-lo, e para que a sua atividade seja sustentável e seja também concorrencialmente relevante, é preciso que discrimine, que classifique o risco
Isso sempre foi assim e continuará a ser assim. Para isso, normalmente, o segurador se vale de uma discriminação estatística. Isso, obviamente, já sempre gerou, né, algumas aflições quanto ao enquadramento de grupos de risco que, portanto, já em si poderiam suscitar alguma dúvida quanto ao princípio da igualdade. Em que medida a igualdade do ponto de vista do indivíduo estava sendo tutelada, ele que tinha características únicas e pessoais, mas que fazia parte de um grupo etário, um grupo de risco diverso, ele era enquadrado numa outra categoria, sujeito a um preço diferente, a um prêmio diferente. Isso é parte da atividade securitária, mas é claro que já dava ensejo também alguma indagação sobre como lidar com essa classificação de risco para impedir que houvesse uma discriminação injusta. A questão é saber em que medida a discriminação efetuada é justa ou injusta em vista dos valores tutelados na Constituição e da legislação. Pode-se dizer, e a doutrina diz, que normalmente há duas categorias de discriminação, aquelas que se reconduzem a algumas características imutáveis ou alheias ao controle do indivíduo, por exemplo, raça, idade, deficiência, origem, dado genético, e aquela que deriva de escolhas existenciais, por exemplo, relevância, orientação sexual. Isso tudo é matéria de debate. Com a nova tecnologia, com as novas tecnologias cada vez mais incorporadas ao nosso dia a dia, nós temos ainda um outro fator, uma discriminação algorítmica, que pode gerar, como tem gerado em outras searas, não apenas dos seguros, a questão de um racismo algorítmico, né? Nós temos visto isso em alguns casos, em que os algoritmos são treinados a partir do reconhecimento facial, por exemplo, e acabam tendo uma amostra de dados que não reflete todo o espectro de características biofísicas das pessoas e acaba conduzindo, então, a um tipo de viés cognitivo que é inaceitável. E daí porque os algoritmos que são crescentemente usados também na atividade securitária, como todas, devem ser concebidos já desde o início com uma abertura à auditoria, a prestação de contas e a transparência, como já se tem evidenciado em alguns códigos, em alguns códigos éticos sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas é claro que a questão seria muito simples, né, tentar evitar uma discriminação injusta ao propor, por exemplo, que houvesse um prêmio uniforme para todas as categorias de risco. Mas isso, obviamente, é inaceitável por contrariar a própria lógica da formação do preço do seguro, né? E também por incorrer em alguns problemas fundamentais de seleção adversa e de risco moral. Se adotássemos uma regulação tão estrita como essa, que limitasse o valor do prêmio a um valor uniforme, e, portanto, uniformemente mais alto, essa regulação acabaria por atrair pessoas com risco maior e também acabaria por dificultar a própria sustentabilidade da atividade econômica dos seguros. Não é uma solução aceitável, daí porque a regulação já existente dos seguros cuida disso com muita intensidade, tentando preservar ao máximo a autonomia privada dos seguradores, que têm sempre o direito de recusar o contrato de seguro, direito esse que continua a existir, obviamente, mesmo a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.
A questão é saber como compatibilizar agora essa regulação tão intensa da atividade securitária com a nova incidência da LGPD, que traz esses desafios todos, dentre inúmeros outros, que nós nem teremos tempo para tratar. Mas o desafio de como permitir que a discriminação, que é íncita aos seguros, continue sendo feita de maneira racional e adequada a todos aqueles princípios elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, o princípio da necessidade, o princípio da finalidade, o princípio da adequação, como permitir que essa adequação continue sendo, essa discriminação continue sendo feita, atendendo às normas regulatórias já desse setor tão intensamente regulado e, ao mesmo tempo, atendendo aos preceitos da LGPD. Nós temos que levar em conta que a própria LGPD ela traz um novo conceito de incidência normativa, assim como o seu modelo inspirador, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa. Nós continuamos, claro, a nos fundar no modelo de tutela dos direitos individuais. Então, os direitos dos titulares de dados são, obviamente, essenciais para que o sistema tenha força, tenha eficácia e que, portanto, tenhamos uma proteção de dados efetiva. Mas também há um cuidado grande com um modelo de incidência normativo baseado na gestão de riscos. Isso se evidencia com muita intensidade no artigo 50 da LGPD e no artigo 40 do RGPD. A ideia de que nós só teremos uma plena eficácia de um sistema de proteção de dados se nós nos fiarmos no sistema de autorregulação regulada ou de programas de conformidade, de compliance, ou programas de proteção da privacidade, né? Ou seja, programas desenhados pelas próprias entidades e que se comprometem a se disciplinar para impedir a violação dos preceitos da LGPD. Obviamente sujeitos a sanções cabíveis caso desrespeitem esses programas de autorregulação regulada ou de corregulação. O modelo europeu ele é mais detalhado do que o nosso modelo. Ele é um modelo que, de algum modo, procedimentaliza a maneira como esses programas de conformidade devem funcionar. Por exemplo, o artigo 40 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que eu acabei de mencionar, ele trata com bastante detalhe a maneira como programas de conformidade setoriais são aprovados em vários graus, como eles se tornam vinculantes e como eles se tornam um norte, uma fonte normativa secundária muito importante para alguns setores delicados como esses, né? Seguros, previdência complementar e outros, na verdade, não apenas. Na verdade, como a lei é transversal, ela tem uma ampla incidência sobre todos os setores e é fundamental que eles se reúnam, eles que conhecem sua atividade melhor do que o próprio regulador setorial, melhor do que a autoridade de proteção de dados, eles que se reúnam, formem um código de conduta que é aprovado em vários estágios e passa a ter, então, uma eficácia vinculante. E na Alemanha, por exemplo, já há um código de conduta do setor de seguros que foi aprovado pela Autoridade de Proteção de Dados e que passa a ser, então, essa fonte secundária de normatividade que é muito importante para garantir segurança jurídica e para garantir, na prática, que a proteção de dados, né, que os direitos dos titulares sejam efetivamente protegidos nessa atividade. Obviamente, isso tudo vai tendo que ser atualizado diante dos desafios crescentes da tecnologia. Na questão do seguro, por exemplo, não se pode esquecer que nós já não vivemos mais naquele tempo em que a preocupação com a discriminação
injusta ocorria apenas naquele momento em que o segurado, ou o candidato, ou o cliente preenchia aquele famigerado questionário cheio de perguntas que limitavam, de alguma maneira, o cenário do risco. Hoje, há um novo manancial de dados, né, os Big Data, que estão aí disponíveis, um excesso, uma proliferação de dados no cotidiano, através das câmaras do reconhecimento facial, das catracas, dos wearables, dos Fitbits, dos relógios que são usados para medir atividade física e que, com o consentimento do titular de dados, podem ser usados, sim, para precificar de modo diferente, por exemplo, um seguro de saúde ou algum seguro que tem alguma correlação com aqueles dados que estão sendo mensurados. É preciso, é óbvio, um imenso cuidado para que esses dados não causem um prejuízo ao titular dos dados, que esse consentimento, que é exigível nesse caso para a coleta desses dados, não seja usado em violação do princípio da finalidade, e também para que não haja correlações espúrias de dados esparsos, coligidos a partir de tantas e tantas fontes de dados que são hoje disponíveis, né? Já há vários relatos, até anedóticos, sobre a maneira como os mais diversos setores empresariais coletam dados a partir das redes sociais, e fazem a partir daí inúmeras inferências, né? Hoje, de fato, é possível, a partir de observação de redes sociais, inferir que o candidato a determinado seguro tem um determinado estilo de vida, certas práticas ou não, ou que professa certa crença de um modo ou de outro, ou pratica atividades de risco ou não, e isso tudo acaba sendo, de algum modo, colocado na mesa de debate, né? Como lidar com esse enorme manancial de dados para proceder a essa atividade tão delicada, né? De avaliação, de aferição, de classificação, de avaliação de risco, né? De precificação do risco, sem que isso incorra numa discriminação injusta. A discriminação haverá, a questão é saber como ela pode ser feita dentro dos parâmetros aceitáveis, dentro de uma racionalidade que seja controlável e auditável. Eu acho que eu devo ter muito pouco tempo, né? Devo estar encerrando meu tempo para que possamos ouvir os moderadores, que têm muito mais a falar do que eu. E a palavra final seria: nós talvez devamos também imitar o modelo europeu ao procurar, de algum modo, procedimentalizar um pouco esses programas de compliance setoriais. Eu sei que, no caso dos seguros, por exemplo, a CNSEG já tem um excelente guia de boas práticas, que é o resultado de um trabalho longo, profundo, detalhado, de diálogo com as praticantes de seguro, com as empresas de seguro, mas ele ainda não tem as mesmas características que tem esses programas setoriais a que eu me referi há pouco. O Código de Conduta Alemão, por exemplo. Seria interessante que a Autoridade de Proteção de Dados e a Autoridade Regulatória, SUSEP, cooperassem de maneira mais intensa, mais próxima, para que esses programas se tornem uma realidade com caráter vinculante, com sanções aplicáveis, ou seja, que a gente se encaminhe para uma autorregulação regulada, de modo que o papel do Poder Judiciário de controle da legalidade, controle da obediência da LGPD seja reduzido a um papel secundário, né? Que a gente evite uma judicialização dessas questões e que isso seja decidido onde deva ser decidido, pelos reguladores setoriais e pela Autoridade de Proteção de Dados. Muito obrigado a todos pela atenção. Ministro, nós é que agradecemos, é uma verdadeira aula. Acho que a gente vai das origens, né, da legislação brasileira na proteção de dados, chegando aqui à análise de questões relacionadas a seguros, que foram muito bem postas, e eu acho que o final ficou com uma provocação importante, não é por outra razão que a gente está aqui com a autoridade e com a SUSEP,
representados por Miriam e Vinícius, no sentido de realmente a gente refletir sobre essas práticas europeias que já são tão avançadas e por que não, né, o setor de seguros, que tem vanguarda em vários assuntos, não partir para esse tipo de regulação, né? Eu sempre nessas andanças aí de LGPD e assistindo palestras, enfim, isso foi uma coisa que sempre realmente me motivou, essa possibilidade da autorregulação regulada. E acho que foi dado ainda um meio passo, né, com o nosso manual, mas é um começo realmente para que a gente possa estruturar isso. Acho que fica essa questão, mas também a necessidade dessa harmonização, né, entre os reguladores. Então, aqui eu já vou, mais uma vez, agradecer e já passar a palavra para o Vinícius, para que a gente tenha, então, né, a visão da SUSEP, inclusive levando em conta uma série de regulações, né, recentes, que tem muita interseção, na verdade, uma delas até mais do que interseção, acho que é a própria, tornar a LGPD concreta no mercado de seguros, que é a norma de segurança cibernética recém-editada. Então, Vinícius, a gente queria te escutar aí sobre esses aspectos e pensando no olhar da SUSEP sobre a matéria. Obrigado, Glauci. Queria agradecer inicialmente o convite aí da CNSEG, né, para participar desse painel, participar desse evento, né, um evento extremamente importante no mercado seguro, né, discutindo os temas dos mais diversificados e com grandes especialistas, né, um nível de discussão bastante aprofundado, realmente muito enriquecedor, né, e é uma satisfação aqui estar aqui nesse painel, né, aprendendo, ouvindo a brilhante palestra aí do ministro Ricardo Cueva e também compartilhando algumas ideias e pensamentos com a doutora Miriam da NPD, né? E ainda mais especial vou falar de um tema como esse, né, que é extremamente relevante para o país mesmo e, como vocês comentaram, né, para a sociedade, né, na construção, né, do nosso processo civilizatório, como foi dito aqui. E é um tema que tem pautado muito a atuação da SUSEP, não só como órgão responsável pelo tratamento de dados, né? Esse aspecto também traz implicações para a gente nesse sentido, mas também, como foi colocado aqui, como órgão de regulação, de fiscalização do mercado de seguros, de previdência complementar, resseguro, capitalização, né? Então, tem essas duas frentes de atuação nossa, né? E essa questão é muito importante para o mercado financeiro como um todo, e foi colocado bem aqui por você, né, Glauci, também pelo ministro, que a informação ela é a matéria-prima do mercado financeiro, né? Então, todos os bens e serviços que são comercializados, são disponibilizados no mercado financeiro, né, eles acabam sendo estruturados, precificados em função das informações que são coletadas pelas instituições financeiras, né? Sejam elas informações macroeconômicas, informações setoriais. Hoje em dia a gente tem essa agenda climática, ambiental, social, enfim, informações das mais variadas possíveis, as informações empresariais, informações de negócio e também os dados pessoais são extremamente relevantes, né, para que o mercado financeiro como um todo, o mercado de seguros, claro, incluído aí nesse contexto, né, ele possa lidar com as incertezas, né? Então, os produtos em geral do mercado seguro, do mercado financeiro, ele acaba sendo um produto que tenta, aí você colocou também, né, Glaucio, a questão do mutualismo, né? São produtos que visam transformação de risco, compartilhamento de risco, dar proteção, né? E para lidar com essas incertezas é preciso transformar a incerteza em risco, né? É preciso transformar algo abstrato em algo que seja um pouco mais objetivo, mais tangível, né? É preciso olhar esses dados, tentar identificar os riscos, tentar mensurar, precificar, gerenciar esses riscos, né? Uma abordagem que você olha para frente, né? Você está lidando com um cenário de incerteza sobre o futuro, né? Então, toda a teoria de finanças é baseada nisso, né? No processo de tomar decisões em ambiente de incerteza.
E para que você possa sair do mundo da incerteza para o mundo do risco, você precisa de uma base de dados ampla, robusta, completa, confiável, né? Na teoria fala-se sobre mercados completos, né? Um mercado que, de fato, você tem acesso a todas as informações, a todos os tipos de produtos e serviços. Estou falando um pouco, e aí o ministro Coiva ele colocou muito bem, né, os problemas de risco moral, seleção adversa, né? Então, a teoria que trata aí da economia bancária, economia securitária, trata dessa questão da assimetria informacional, né, como uma falha relevante para esse mercado, né? Então, você tem relações contratuais entre seguradoras, instituições financeiras e os consumidores, né, que estão buscando proteção, buscando crédito, seja num banco, ou seja um produto de seguro, de previdência no mercado de seguros. E para que essa relação contratual seja eficiente, né, para a economia como um todo, ou seja, que os preços sejam definidos de maneira justa, né, compatível com os riscos daquele contratante, e assim a gente consiga ter um efeito agregado de um mercado financeiro com maior cobertura, mais eficiente, com maior acesso a todas as pessoas, né? É preciso lidar com essa questão da assimetria informacional, né? Então, no âmbito do mercado financeiro, muito da regulação que existe hoje surge justamente da necessidade de você tentar eliminar essa ineficiência, essa questão da falha de mercado, né? E permitir que os contratos possam ser celebrados da forma mais eficiente, trazendo um ganho para a sociedade como um todo, né? E o setor financeiro, assim, por sua característica de lidar com a poupança popular, de ter efeitos sobre a economia real como um todo, né? É um setor que já tem uma carga regulatória relativamente alta quando comparado com outros mercados, e eu estou falando da carga regulatória relacionada à área de prudencial, à área de solvência, né? Uma carga, você tem regras de requerimento de capital, você tem regras de provisões, você tem toda a parte qualitativa que trata da estrutura de gestão de risco das empresas, dos sistemas de controles internos, né, da governança da empresa como um todo, né? Então, é um setor que já parte de um estágio de regulamentação que eu diria que é um pouco mais robusto, né, que já possui uma infraestrutura com uma série de procedimentos, requisitos, e própria infraestrutura corporativa também para lidar com essa questão dos dados, né, para lidar com essa questão de tratamento, de controle de dados, e eu acho que é um setor que vai ter um pouco de facilidade, sim, para se conformar aí com o advento da LGPD, com as inovações e toda essa complementariedade, essa contribuição trazida pela LGPD. Você citou muito bem a norma de segurança cibernética, né, a circular da SUSEP desse ano, né, a 638, é uma norma que dispõe sobre requisitos de segurança cibernética, e ali a gente deixa claro, né, que a alta administração da empresa, né, os órgãos de administração, tem que ter um compromisso com a segurança cibernética, com a melhoria contínua dos processos, com os procedimentos, controles, né, tem que definir parâmetros específicos para classificação de dados, e requisitos para a implementação de processos, procedimentos e controles de segurança cibernética, além de outros aspectos relacionados à prevenção, ao tratamento de incidentes e requisitos mínimos para fins de terceirização de serviços de computação em nuvem. Então, é uma norma que vai ao encontro aí dos objetivos da própria LGPD. Eu acho que vale mencionar também todo o arcabouço que existe hoje relacionado à norma de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, uma norma que é muito calcada no conhecimento do cliente, na base cadastral. Então, já tem uma norma realmente robusta, antiga, e já traz uma bagagem
bastante importante nessa questão de lidar com dados pessoais, né? Enfim, concordo aqui com a provocação aí que foi colocada. A gente tem muitos desafios pela frente, né? A digitalização é um processo contínuo, permanente, né? Inexorável. A gente tem atravessado no mercado de seguros um processo de inovação muito grande, inovação de processos, de digitalização. Isso tem sido muito alavancado pela desregulamentação que tem ocorrido no setor na parte de produtos, a redução de barreiras à entradas, o nosso próprio projeto de sandbox regulatório, onde a gente estimula a incorporação de novas tecnologias no setor. Então, a nossa atenção para essa questão tem que ser cada vez mais importante. A gente tem que estar muito atento, isso traz desafios e a gente, de fato, tem que acompanhar a evolução justamente dessas tendências de mercado, justamente para que a gente possa sempre garantir e assegurar a estabilidade do sistema, né, a proteção aos consumidores e o desenvolvimento do mercado. Então, em relação à provocação que foi colocada, é claro, né, a gente reforça que o nosso interesse é em se aproximar cada vez mais das autoridades, né, da NPD aqui no caso. Eu acho que é um caminho que está sendo pavimentado aí aos pouquinhos e é natural que a gente se aproxime ainda mais, né, com todo esse amadurecimento institucional em relação ao tema. Então, você comentou também o SRO, o Open Insurance, enfim, são outros projetos que lidam bastante com essa questão do dado e eu vou citar rapidamente o Open Insurance, que justamente é um projeto grande, né, de abertura do mercado seguro, que visa colocar o consumidor no foco, né, das relações do mercado seguro e como ele lida com essa questão de compartilhamento de dados, né, é um arcabouço que ele vem justamente, que tem como objetivo justamente viabilizar, né, os direitos dos titulares presentes na LGPD, que é o direito de compartilhar seus dados, né, e ter todo o conhecimento sobre o conteúdo dos dados. Bom, esses são os meus comentários iniciais aqui, eu fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Eu te agradeço, Vinícius. Acho que a gente tem realmente observado, né, essa preocupação da SUSEP com a questão de proteção de dados dos titulares. É claro que a gente ainda tem alguns pontos, vamos dizer assim, de preocupação como você mencionou, o sandbox, né, e da gente, a gente está sempre, nossas manifestações, você é testemunha, tentando reduzir algum tipo de assimetria regulatória, no sentido de que eles estejam também obrigados a cumprir as mesmas obrigações nesse nível de questão de segurança cibernética do que o mercado regulado. É claro que a gente sabe que há uma questão de proporcionalidade, né, sempre envolvida nessas questões, mas a gente sempre também preza porque entendemos que o consumidor, né, que como ele que está no centro, então, como você mesmo disse no caso do SRO, ele merece proteção, né, seja proteção das seguradoras, vamos dizer assim, como das seguradoras também sandbox, que estão no modelo sandbox. Então, a gente também fica sempre pedindo, ou pelo menos nesse sentido a SUSEP, mas realmente eu tenho observado que a norma ela tem buscado proteger o titular, né? E a questão também de novas figuras, né? Eu até mencionei na fala inicial, como as registradoras, não mencionei, mas menciono agora, as iniciadoras de serviços de seguros, que nós temos também sempre uma preocupação, né, de que forma isso vai acontecer, para que a gente tenha uma harmonia, né, do sistema. Mas realmente é muito desafiador. Eu também fiquei feliz aqui também de ver o ministro comentando a necessidade realmente do setor de seguros fazer distinção. Acho que você, Brandi, também reforçou esse ponto, né, faz parte. Eu acho que a gente, quando isso já é secular, né, o fato de fazer a distinção, ela promove uma justiça tarifária e privilegia os mais diligentes, vamos dizer assim. Pelo menos acho que essa é toda a intenção da lógica atuarial,
né? Então, eu aqui te agradeço, né? Acho que é importante sempre a gente escutar o regulador, estar acompanhando, né, a lógica que está sendo estabelecida, pensada, né, para o mercado regulado. E aqui eu já queria passar para a Miriam. Primeiro, Miriam, agradecer a tua participação. A gente estava aqui muito ansioso por te escutar, né? Quer dizer, uma oportunidade de dialogar com o judiciário, com o regulador do mercado de seguros. A gente não tem a ANS aqui, o caso de saúde suplementar tem a ANS, mas aqui pensando nos ramos de seguros gerais, previdência complementar e capitalização, a gente está representado, né, pelo regulador SUSEP. Então, seria também um pouco de ver a tua percepção, né, olhando para o mercado extremamente regulado como o nosso, como harmonizar isso com a agenda da ANPD. Né? A gente já observa que há algumas iniciativas assim, muito louváveis de termos de cooperação. A gente observou com a Senacom, observou com o CAD, né? Mas ainda não viu com o mercado que tenha uma questão muito específica, né? Porque tanto o CAD como o Senacom são regulações transversais. Mas, então, para nós é muito para ter essas percepções, né, da agência e até imaginar como é que a gente pode ter uma atitude com o mercado colaborativa com a ANPD. É isso. Tá, joia. Muito obrigada, doutora Glaucia. Aproveito para agradecer aos organizadores pelo convite, aí na sua pessoa, como moderadora da mesa. Também dizer que é um privilégio participar do painel, depois de ter ouvido o ministro Cueva, que deu uma verdadeira aula, como sempre, o superintendente Vinícius, que eu acho que não tivemos juntos ainda, mas é uma satisfação conhecê-lo, iniciar esse diálogo institucional também. E, de fato, é muito desafiadora a proposta de trazer uma contribuição depois de falas tão brilhantes, né, tão expressivas, que trataram de muitos aspectos ligados aí ao mercado de seguros, né? Eu queria comentar que a ANPD, de fato, ainda não se debruçou de maneira aprofundada sobre esse setor. Como é sabido, nós tomamos a decisão de, na nossa agenda regulatória, privilegiar os temas que têm uma amplitude maior, os conceitos mais básicos, né? Esclarecer quem é controlador, quem é operador, o que faz o encarregado, porque a gente está, de fato, numa fase ainda muito inicial de implementação, de compreensão, de amadurecimento com relação a essa legislação. Mas, sem dúvida, essa interação setorial é da maior importância, e o que eu tenho comentado, inclusive, é que justamente à medida que a ANPD vai pavimentando o caminho com esses conceitos básicos, existe aí um espaço muito relevante e muito oportuno para que os setores também aprofundem sua reflexão, né, com a expertise que possuem sobre as especificidades, os seus nichos, né, de atuação. E isso é algo que pode resultar tanto em códigos de conduta, como mencionado pelo ministro Cueva e também pela Glaucia, como também em insumos, né, para eventual atividade regulatória posterior por parte da própria ANPD. Então, eu vejo com muito bons olhos esse mecanismo. Eu tenho tido a satisfação de participar de alguns eventos de lançamento de códigos de conduta, de regras de boas práticas, e eu também, com muita alegria, tomei conhecimento do fato de que o setor de seguros já fez um primeiro esforço nesse sentido, que poderá posteriormente, enfim, ser ainda mais trabalhado, mais amadurecido, né? Então, nesses poucos minutos que me restam, e eu estou aqui sensível ao fato de que a minha palestra é a última antes do almoço, então também não quero tomar muito tempo, né? Eu acho que o setor de seguros é talvez um dos campos mais complexos de aplicação da LGPD, porque, como bem mencionou o superintendente Vinícius, é um setor que está baseado essencialmente nas incertezas e, consequentemente, na avaliação de riscos para fins de precificação. E aí a gente vê um setor muito intensivo em tecnologias que permitem fazer inferências sobre pessoas, né, formação de perfis, também um setor no qual existe uma significativa assimetria de informações, né, e um setor no qual ocorre também um intenso compartilhamento de dados pessoais. E eu proporia aqui, talvez como um exercício de reflexão, que talvez o tema de seleção de riscos no campo de seguros pudesse até ser enquadrado dentro de um debate mais amplo que nós temos hoje sobre personalização, que envolve também, por exemplo, a questão de preços personalizados, conteúdo personalizado, né, todos esses diferentes ambientes que são impactados por algoritmos que acabam buscando avaliar características individuais com o objetivo de ofertar também soluções personalizadas. E no campo dos seguros, naturalmente, esse é um tema que deve ser avaliado não apenas à luz dos princípios associados à personalidade humana, dignidade da pessoa humana, igualdade, isonomia, mas também compaginando, como bem mencionou o ministro Cueva,
os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, que são princípios que, aliás, são também invocados pela LGPD, lá no artigo que trata dos fundamentos da lei, né? Então, esse é um tema que é tratado pela LGPD de maneira muito cuidadosa, mas, ao mesmo tempo, de maneira, eu não diria superficial, mas certamente de forma que merece ainda uma discussão mais aprofundada, né? Então, a LGPD não veda a formação de perfis, mas ela indica uma série de mecanismos, né, que visam a trazer elementos de proteção ao titular. Então, por exemplo, a possibilidade de solicitar a revisão de decisões automatizadas, né, um direito à explicação a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para essas decisões automatizadas, observado sempre o segredo comercial e industrial. E muito interessante a menção da doutora Gláucia ao setor de saúde, porque, de fato, no campo dos seguros, tratam-se muito frequentemente dados pessoais sensíveis, né, dados ligados à saúde ou a outros aspectos sensíveis da personalidade, e nesse caso o LGPD coloca um sarrafo ainda mais elevado, né? Não é possível pensar em bases legais como legítimo interesse ou execução de contrato, né, que são bases legais que existem lá no artigo 7º, mas que não encontram paralelo no artigo 11º. E, ao mesmo tempo, o artigo 11, que trata dos dados pessoais sensíveis, é um artigo que está aí repleto de incertezas, né, de disputas interpretativas sobre a prevalência ou não do consentimento como a base legal preferencial, né? E lembrando que o consentimento é uma base legal que traz também uma série de desafios práticos. Em primeiro lugar, um consentimento que tem que ser livre, inequívoco, específico, em destaque, um consentimento que pode ser revogado a qualquer tempo pelo titular, né? Então, esse é de fato um outro campo muito fértil para as nossas discussões. E, particularmente, no campo da saúde, a LGPD também foi muito cuidadosa, estabeleceu uma série de restrições, uma série de especificações, determinando, por exemplo, que é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, né, assim como na contratação e na exclusão de beneficiários. Então, eu penso, assim, fazendo eco um pouquinho a fala do ministro Cueva, que para que possamos analisar as especificidades da LGPD nesse setor, é muito interessante começar pelos princípios, né, que foi um pouquinho o exercício que o ministro Cueva fez também, pensar no princípio da finalidade, por exemplo, que menciona que o tratamento de dados para outras finalidades deve observar o requisito da compatibilidade de finalidades, por exemplo, né? O requisito da adequação. Então, o tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular, observando sempre o contexto daquele tratamento, né? O princípio da necessidade, né? Não devemos buscar e tratar mais dados do que necessário para atingir aquela finalidade. Transparência, naturalmente, não quero esgotar aqui todos, mas indubitavelmente é preciso que a gente lance um olhar mais atento também ao princípio da não discriminação, né? E aqui, conforme já foi mencionado, explorado pelos demais painelistas, a discriminação estatística é uma parte essencial do setor de seguros, né? E todo mundo está cansado de saber, por exemplo, que homens jovens pagam mais caro no seguro de automóvel porque estatisticamente se envolvem em mais acidentes, né? E me parece que existe realmente ainda uma certa escassez de debate jurídico sobre o princípio da não discriminação na LGPD, e aqui o ministro Cueva falou da discriminação justa ou injusta, e eu comento que no caso da LGPD, a lei nos traz alguns parâmetros adicionais para entender o que seria uma discriminação injusta, na medida em que a lei fala na vedação do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, né? Então, são duas expressões, eu acho, muito importantes. Eu acho que quando a gente pensa em discriminação ilícita, é simples entender que seria discriminação com relação à qual existe uma vedação legal expressa, né? Mas o que seria uma discriminação abusiva, né? O que seria esse elemento de abusividade na discriminação, reconhecendo ao mesmo tempo que a discriminação estatística está presente não apenas no setor de seguros, mas em inúmeros modelos de negócio, inclusive no próprio governo, né? Quando a gente formula políticas públicas baseadas em evidências estatísticas, né? Então, me parece, né, que existe aqui um grande debate a ser aberto, um debate que se conecta também com a discussão sobre a discriminação algorítmica, o problema dos vieses da discriminação em sistemas de inteligência artificial, que é um debate que acontece no mundo inteiro, né?
E eu diria que a necessidade de reflexão mais aprofundada sobre esses dispositivos aplicados ao setor de seguros deve levar em consideração também, naturalmente, a realidade desse setor e a importância social dessa atividade, né, que lida com incertezas e busca trazer aí compensações, né, formas de enfrentar essas incertezas e esses riscos, né, que nos acompanham na nossa vida cotidiana. Então, para concluir, sem gastar muito tempo, que eu sei que já estouramos aqui o tempo do painel, né, eu queria destacar que estamos num momento singular, né, um momento em que entra em vigor uma legislação nova, uma legislação complexa, uma legislação transversal que gera impactos sobre inúmeros setores da economia, todos, né, e sobre quase todos os setores também do poder público, e temos aqui a oportunidade, o privilégio de juntamente construir essas interpretações, de entender os limites e as possibilidades trazidos pela LGPD quando aplicada a setores específicos e sempre levando em consideração a necessidade de interpretação harmonizada, né, sistemática do ordenamento jurídico, reconhecendo que existem também normas setoriais que incidem sobre essas atividades. Então, me parece que temos aqui um grande desafio, uma grande oportunidade de fortalecer esses diálogos interinstitucionais, né? E a Glaucia mencionou que a ANPD já tem, de fato, acordos com o CAD, com o Senacom, com o NIC-BR, estamos trabalhando em outros que devem sair do forno muito em breve, né? E me parece que o próximo passo natural também é um engajamento maior com reguladores setoriais. Nós temos já um diálogo muito bom com várias agências reguladoras. Eu acho que muito importante pensar também nessa conversa com a SUSEP, que certamente se inaugura, né? Agora que o superintendente Vinícius e eu já nos conhecemos, enfim, já tem aqui um primeiro contato, né? E eu salientaria também que toda essa discussão deve necessariamente partir de processos participativos de debate, né? E não por acaso o LGPD impõe a ANPD processos altamente qualificados de participação, com audiências públicas, consultas públicas, avaliação de impacto regulatório, e a ANPD tem ainda explorado outros mecanismos, como tomadas de subsídios, reuniões com especialistas, inclusive transmitidos no YouTube, né? Então, para concluir essa fala brevíssima desse painel, no qual eu mais aprendi do que pude contribuir, eu salientaria que nesse processo de amadurecimento, um conceito-chave deve, de fato, ser essa ideia de um diálogo institucional respeitoso e construtivo entre esses diferentes atores públicos e privados, para que possamos, de fato, chegar às melhores interpretações, às melhores soluções, tendo em vista sempre a proteção de direitos do titular de dados. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço, Miriam. Na verdade, hoje você está lá na ANPD, mas eu já acompanho bastante tempo. Você é uma estudiosa, doutrinadora no tema, então a gente está falando com uma grande especialista na matéria, que nos dá aqui muito conforto. Você tocou em 2 pontos relativos à saúde suplementar, que eu acho que eu poderia só fazer um breve comentário, né? Essa questão da seleção de riscos que veio vedada ali pela Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, a gente no setor já tinha esse entendimento, vamos dizer assim. Tem uma súmula antiga da ANS 27 de 15, que traz praticamente a mesma redação adotada pelo artigo 11, parágrafo 5º. E o que a gente sempre sustenta é tentar fazer a gente falou tanto de distinção hoje aqui, né? Então, fazer uma certa distinção do que é seleção de risco e do que é análise de risco. Então, se eu vou necessariamente ter que aceitar, poder fazer a seleção daquele risco, estou imaginando uma pessoa física contratando um seguro-saúde, por exemplo, mas eu vou poder fazer uma análise para precificação. Então, eu vou ter que analisar, existe uma doença pré-existente? Não existe? A gente pergunta isso num questionário de declaração de saúde. Vai ter necessidade de ter alguma carência para algum procedimento de maior complexidade, considerando a pré-existência? Então, isso, na verdade, acaba que não há uma seleção de risco no sentido de não aceitar aquela pessoa, mas há uma análise de risco com instrumentos regulatórios para cuidar dessa hipótese. Então, isso é algo que a gente imagina dessa forma. E um outro ponto também que a gente tem debatido muito, você falou ali do artigo, em relação também ao que é essa questão dos serviços de saúde, né? Então, por exemplo, uma das federações que compõe a CNSEG, ela representa tanto operadoras quanto seguradoras. Então, você tem operadoras que têm rede própria de hospital, que está prestando serviço diretamente, como você tem seguradoras que trabalham com sistema de reembolso
para poder atender aquele beneficiário, né? E nesse caso, a gente entende que o serviço de saúde está englobado num conceito maior de gestão do cuidado. Então, essa gestão do cuidado de saúde, ela engloba essas diversas formas de prestação desse serviço. E um ponto que a gente tem de preocupação, aí já falando até da parte de previdência complementar e vida, porque ali, quando você fala serviço de saúde, nos casos de previdência complementar e vida, também são manejados, utilizados dados de saúde, né? E a expressão do artigo é sem fins econômicos. Então, a gente também dá uma interpretação de que aquilo se trata de uma mercantilização, né? E não da utilização do dado para precificar, por exemplo, um plano de previdência privado, um seguro de vida. Isso foi algo que, na época dos debates no Congresso, a gente sempre levou esses pontos de vista, até para tentar clarificar um pouco da posição do setor. Mas, assim, eu tenho muito a te agradecer, acho que você colocou conceitos assim, muito importantes, e acho também que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E já aqui elogiando o trabalho da autoridade no sentido de tornar bem transparente, né, a agenda regulatória, o planejamento estratégico, faz com que a gente, como regulado, tenha muita tranquilidade no acompanhamento de como essas matérias vão surgindo. E um outro expediente que vocês utilizaram também, que eu vou elogiar aqui, que foi tomada de subsídios. Eu acho que é uma forma de regulação muito moderna, né, onde antes mesmo de produzir uma norma que já parte de conceitos pré-estabelecidos, se coloca essa possibilidade do regulado manifestar ainda no momento de ideias, né? Respondendo a perguntas que vocês fizeram para nós. Então, parabéns aí pela equipe, pela diretoria. E a gente realmente já está chegando aqui ao final. Eu gostaria de pedir, ministro Ricardo, se fosse possível, considerações finais para que a gente terminasse, depois eu passo para o Brand, depois para a Miriam, apenas por uma consideração final e uma despedida aqui para aqueles que estão até agora ainda sem almoçar nos acompanhando aqui. Muito obrigada. Tá fechado, ministro, microfone. Eu quero só agradecer essa oportunidade única de poder participar do painel aqui desse evento tão importante, ao lado de especialistas, né? Eu já dizia antes que a Miriam Wimmer é uma professora já citada inúmeras vezes. Ela, talvez melhor do que ninguém, tenha sabido fazer a distinção entre segurança de informação e proteção de dados, uma questão que é inerente, né, à própria legislação geral de proteção de dados, porque a segurança cibernética é uma condição de possibilidade da proteção de dados. Nós devemos prestar toda atenção a isso e, nesse contexto, poder aprender aqui com o representante tão destacado do regulador setorial, da SUSEP, o Vinícius, e aprender novamente, como sempre, com a Miriam e com a Glaucia, é uma oportunidade única. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Vinícius? Bom, Glaucio, obrigado aí pela oportunidade. Realmente foi um prazer, um aprendizado muito grande aqui. A gente falou muito de informação, né, como insumo para o mercado seguro, mercado financeiro. E pegando um gancho aí no que você colocou, para a SUSEP, para o regulador, a informação também é essencial, né, para que a gente possa fazer um trabalho realmente de qualidade e atendendo aí o máximo de efetividade regulatória, né, o máximo de eficiência em prol do mercado e dos consumidores como um todo, né? Então, foi um prazer participar e obrigado a todos. Obrigada. Miriam, por favor, para as considerações finais. Obrigada, doutora Glaucia. Queria dizer que foi uma satisfação enorme, muito grande participar desse painel ao lado do ministro Pedro, sempre muito generoso, gentil, também do superintendente Vinícius, certa de que teremos ainda outras oportunidades de diálogo futuramente, tenho muita confiança nisso. E dizer que é um setor fascinante e estou muito interessada em conhecer mais os esclarecimentos, a interpretação do parágrafo 5º, doutora Glaucia, são muito interessantes, nós temos que, de fato, refletir. Então, concluo também falando da abertura da NPD para buscar melhor as especificidades, sempre em diálogo com a SUSEP, naturalmente, que mais adiante, né, daqui a um tempinho, possamos
tratar desse setor que é tão importante no nosso dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez, fico à disposição. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um bom início de horário de almoço. Muito obrigada também para todos aqueles que nos escutaram. Até a próxima.